Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores riscos, talvez o inimigo número um para quem busca lucro em leilões de imóveis, o famoso arremate emocional. Sabe, é aquele momento em que todo o plano, toda a análise racional vai por água abaixo e a gente se deixa levar pelo calor da disputa. A ideia aqui é entender como identificar, como evitar e principalmente como colocar um método no lugar do impulso para proteger o lucro. Esse tipo de conhecimento é fundamental para qualquer pessoa que atua no mercado imobiliário, seja em leilões da Caixa, de bancos privados ou em qualquer outro investimento. E é exatamente essa a missão do canal Léo Shelter, levar conhecimento prático e direto do mercado. Aliás, para não perder outras análises como essa, aproveita agora e já se inscreve, curte, compartilha. Isso ajuda demais o canal a continuar produzindo conteúdo relevante e a chegar em mais gente interessada no assunto. Quem já participou de um leilão, principalmente online, conhece bem essa cena. O cronômetro tá lá, fazendo a contagem regressiva, e de repente, pá, um lance novo, mais alto que o seu. O coração dispara, a adrenalina sobe, é uma sensação que mexe com a gente, mas é exatamente nesse campo minado de emoções que os maiores prejuízos acontecem. A pressão é gigante e todo o ambiente parece que foi desenhado para testar os nossos limites. Então, o que é, afinal, esse tal de arremate emocional que a gente está combatendo? Bom, exatamente isso. É a decisão de dar um lance que não se baseia mais na planilha, na análise de viabilidade, na margem de lucro calculada, mas sim na vontade, quase que visceral, de ganhar a disputa. A competição vira o foco principal e fazer um bom negócio acaba ficando em segundo plano. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Por que essa armadilha é tão eficiente? A resposta, na verdade, está na própria estrutura dos leilões. Especialmente os online, sabe? Eles são projetados de uma forma que incentiva reações rápidas, quase que instintivas. É o cenário perfeito para a emoção tomar conta da razão. Pensa só na combinação que a gente enfrenta. Primeiro, um cronômetro em contagem regressiva, criando aquela sensação constante de urgência. Depois, os lances dos concorrentes pipocando na tela, um atrás do outro, pressionando por uma resposta imediata. A competição é aberta, todo mundo está vendo, e ninguém gosta de ser o primeiro a desistir, né? E para fechar, tem os microaumentos. Aqueles lances de 500, R$ 1.000 que parecem inofensivos, mas que somados vão corroendo e podem destruir completamente a margem de lucro que foi planejada. É a tempestade perfeita. Agora, vamos olhar para dentro, porque o problema não é só o ambiente do leilão. O que pega mesmo são os nossos próprios gatilhos psicológicos. São eles que acabam nos empurrando para tomar decisões que depois a gente vê que não foram as mais racionais. Entender como a nossa mente funciona nesse momento de pressão é o primeiro grande passo para se proteger. E existem 3 grandes vilões mentais nessa história. O primeiro é o da escassez. Aquele cronômetro zerando, a ideia de que aquele imóvel é uma oportunidade única. Tudo isso cria a sensação de é agora ou nunca. O segundo é a prova social. A gente vê um monte de gente dando lance e o cérebro interpreta: nossa, se tem tanta gente querendo, é porque esse imóvel deve ser incrível, mesmo que a nossa própria análise diga o contrário. E por fim, a falácia do custo investido. O tempo, o dinheiro gasto com a análise, tudo isso nos prende na ideia de que, puxa, já cheguei até aqui, não posso desistir agora. Bom, tudo isso pode parecer um pouco teórico, né? Então vamos trazer para a prática. Vamos botar em números para ver como um único lance, um só, movido pela emoção, pode transformar o que era para ser um ótimo investimento num negócio bem arriscado e com uma margem perigosamente pequena. Dá uma olhada nessa tabela. Essa é a matemática fria que deveria guiar qualquer decisão em um leilão. Vamos imaginar um imóvel com valor de mercado de R$ 400 mil. A meta de lucro é de 10%, ou seja, 40 mil. E os custos estimados pós-compra, com documentação, reforma, etc., são de 30 mil. Subtraindo tudo, o limite máximo, chamado teto técnico, é de 330 mil reais. Qualquer valor acima disso começa a comprometer o retorno do investimento. Simples assim. Mas aí começa a disputa. O teto técnico é 330 mil. Mas o concorrente dá um lance de 340 mil. Emoção fala mais alto. O impulso de vencer toma conta. E lá vai um lance de 345 mil. Pronto, o leilão foi vencido. Mas, na prática, o que aconteceu foi que 15 mil reais da margem de lucro foram simplesmente entregues. O que era um negócio com 10% de retorno virou um negócio muito mais apertado e com bem menos gordura para queimar caso apareça algum imprevisto.
Esse é o custo real da emoção. Certo. Então, como é que a gente luta contra essa euforia toda? A resposta está em ter um método. Uma ferramenta para a gente se agarrar quando a pressão aumentar. E aqui a gente apresenta o método FRIO. É uma abordagem simples, mas olha, extremamente eficaz para manter a disciplina no calor do momento. O método funciona como um checklist mental bem rápido. F de fatos. Revise de novo os pontos principais do edital. R de risco. Relembre os riscos que já foram mapeados, como a questão da desocupação, por exemplo. I de investimento. Olhe para o número, para o seu teto técnico que já foi definido. E por último, O de operar. Opere o seu plano, não o seu concorrente. Se o preço passou do teto, simplesmente pare. É preciso entender que perder um imóvel nessas condições não é uma derrota, de jeito nenhum. É, na verdade, proteger o capital para a próxima oportunidade, que sempre vem. Com esse método em mente, agora a gente pode partir para táticas mais práticas, porque a estratégia de lance precisa ser adaptada para cada modalidade de leilão. Não existe uma receita de bolo que sirva para todas as situações, sabe? E aqui a gente vê a diferença bem clara. Na venda online, aquela com o cronômetro, a estratégia é baseada no tempo. A ideia é definir os incrementos e deixar para dar o último lance, sempre dentro do teto, claro, mas para o finalzinho do tempo. Já na compra direta da caixa, a estratégia é outra. O jogo aqui é de velocidade. A primeira proposta válida, acima do valor mínimo, leva o imóvel. Então, se esse valor mínimo estiver dentro do seu teto, a proposta tem que ser enviada o mais rápido e completa possível para garantir o negócio. E claro, para nada disso falhar, o dever de casa precisa ser feito com muita calma e antecedência. Esse checklist de diligência fria é o melhor amigo do investidor. Tem que fazer tudo isso antes de a disputa começar. Entender as regras, validar o cadastro no portal, estimar todos os custos, analisar os documentos e, o mais importante de tudo, definir e escrever o teto técnico. Deixar esse número anotado, bem visível, na mesa. Isso cria uma barreira psicológica muito forte contra o impulso. E claro, para fazer essa análise fria, baseada em números e dados, é preciso ter as ferramentas certas. No portal Hub Invest Imóveis, por exemplo, é possível encontrar e filtrar de forma muito organizada as oportunidades de imóveis da Caixa, imóveis prontos, em construção e muito mais. Isso facilita demais essa etapa de análise e ajuda a tomar uma decisão racional, bem longe da pressão do momento do leilão. E tem uma frase que resume essa nossa conversa toda de forma perfeita. Vencer um leilão é fácil, vencer com margem é raro. Pensa bem. Qualquer um pode ir lá e dar o maior lance. Agora, o verdadeiro desafio, o que realmente separa o investidor profissional do amador, é conseguir vencer e, ao mesmo tempo, garantir aquela margem de lucro que foi planejada lá no começo. É isso que define o sucesso de verdade. E para a gente encerrar, fica essa reflexão no ar. O próximo lance será por impulso ou por método? A resposta para essa pergunta vai definir a saúde dos investimentos imobiliários. A missão aqui no canal Léo Shelter é justamente essa: democratizar o conhecimento para que mais pessoas possam tomar as melhores decisões no mercado imobiliário. Continue acompanhando a gente para mais análises. Um grande abraço e até a próxima!